Iniciando os trabalhos aqui, como eu disse, é a bola da vez, só se fala disso, muita bateção de cabeça em Brasília e realmente o brasileiro sentindo na parte mais sensível do corpo humano, que é o seu bolso. Vamos entender o que está em curso com o nosso Bom Dia Pra Quem. E o meu bom dia de hoje vai para os parlamentares da base do governo Lula que afirmam que abriram as portas do inferno ao aprovarem a legalização das apostas online no ano passado e agora tentam, a qualquer custo, apagar o incêndio que ajudaram a causar. Com a regulamentação a todo vapor, o resultado foi explosivo, para dizer o mínimo. Mais de 1.300.000 brasileiros totalmente inadimplentes só no primeiro semestre do ano e bilhões saindo do bolso dos mais pobres direto para as bets. Só em agosto desse ano, beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em apostas via Pix. É como dar corda num relógio bomba e depois se espantar com a explosão. Agora, os mesmos deputados tentam remendar a bagunça que criaram, propondo proibir o uso de cartões de crédito e o cadastro de beneficiários de programas sociais. E tudo isso enquanto as propagandas seguem bombando por aí, com promessas de dinheiro fácil que só alimentam o vício e o endividamento brutal que assola os brasileiros. Então, o nosso bom dia vai para esses parlamentares que agora se esquivam das labaredas, mas foram eles que trouxeram a gasolina e acenderam o fósforo. Mas claro, essa é só a minha opinião. Para iniciar os trabalhos aqui, quero muito ouvir os meus pares, lógico. Mano Ferreira, que situação, para dizer o mínimo. Pois é. Batata tá no teu eu acho que, assim, a gente precisa diferenciar o joio do trigo, né? A aposta é aposta, fraude é fraude, jogo é jogo. Sim. Isso precisa ficar muito claro. A gente não pode tratar todas essas atividades como se fossem a mesma coisa. Obviamente, fraude deve ser coibida. Um jogo que promete ganhos impossíveis precisa ser proibido porque frauda as pessoas. Mas apostas e jogos de azar fazem parte, sempre fizeram, aliás. Quando nós tentamos proibir, a única coisa que aconteceu foi que o jogo do bicho se transformou numa imensa máfia e muito perigosa, violenta, inclusive. Então, não adianta querer tapar o sol com a peneira. A gente precisa, no lugar de tratar como se proibição resolvesse os problemas, pensar o que é uma regulação inteligente, que aumente a autonomia do consumidor, levando a ele informação e transparência para que cada brasileiro adulto possa ser dono da sua própria vida e tomar suas decisões. Excelente, como sempre, mano. E vale a pena lembrar, foi em 1946 que os cassinos e o jogo do bicho foram banidos em solo brasileiro, e o que não impediu, claro, que vários impérios criminosos fossem erguidos aí nas sombras e assim, enfim, deixando que o jogo imperasse, perdão do trocadilho, aqui no Brasil. E essa regulamentação se faz necessária, mas a regulamentação inteligente não é essa coisa a toque de caixa, na calada da noite, nas coxas, como sempre. Roberto Mota, eu imagino que você esteja, enfim, acompanhando o desenrolar dessa história. Como é que você está vendo esses movimentos aí do pessoal querendo passar a borracha, né, nessa pichotada que eles deram no final do ano passado? Marinho, essa questão tem vários aspectos, né? Tem um aspecto econômico, um aspecto político, um aspecto moral. Apostas em jogos de azar, alguém já disse, são um imposto cobrado sobre a ignorância. Isso porque a possibilidade de você ganhar é ínfima, é quase impossível você ganhar. Então as pessoas gastam dinheiro à toa. Do ponto de vista do governo, regulamentar é bom, porque quanto mais imposto, melhor. Agora, eu, pessoalmente, me espanto que ainda existam pessoas que no Brasil atual, onde o que valia hoje não vale mais hoje e amanhã pode voltar a valer, como é que alguém pode ter fé em regulamentação, meus amigos? Realmente, vocês acreditam que seja lá qual for a regulamentação que for criada, vai ser seguida e obedecida? É o mesmo pensamento em relação à legalização das drogas. Tem gente que acha, legalizadas as drogas, o tráfico vai acabar, como se os traficantes estivessem dispostos a obedecer às novas regras. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer em relação ao jogo. O dado que chama atenção aqui, ontem eu conversei com o Marcos Troeiro, economista, o Marcos me disse o seguinte: o Brasil investe por ano, governo, empresas estatais, 110 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento. Você somar tudo.
Só nos últimos 12 meses o Brasil gastou 240 bilhões, ou seja, mais do que o dobro do que gastou em pesquisa e desenvolvimento, em apostas. Aí eu pergunto para vocês, que país é esse? Eu mesmo respondo, é o país onde o Paulo Freire venceu. Bota, sempre muito bem. David e Palumbo, eu quero muito ouvir vocês aqui também, porque, olha só, eu andei dando uma breve investigada. Não sou o sujeito melhor equipado para essa função. Se o jornalismo investigativo do Brasil cavucar um pouquinho a superfície, vai achar que, pelo visto, e de gente graúda desse meio de apostas, estão dizendo que eles estão basicamente... Essa história dos usuários de Bolsa Família apostando montantes imensos, né? Na verdade, eles estão sendo usados como laranjas de verdadeiros apostadores, porque as casas de apostas têm mecanismos de controle que, quando um apostador começa a ganhar muito em sequência, ele, obviamente, é travado. E aí, inclusive, no X, no final do Twitter, ali nas sombras, nos esgotos do final do Twitter, tem gente, inclusive, criando perfil para comprar perfis de outras pessoas, muitos desses beneficiários do Bolsa Família, já são ali mais empobrecidos, e ali no desespero acabam vendendo para fazer uma graninha extra. Então ainda tem esse contorno meio dramático. O que você acha, David? Inclusive uma operação... Faz sentido essa tese? Faz sentido. Inclusive falando. Uma operação está sendo realizada hoje em 9 estados, mas aí não é especificamente das bets, é uma operação que visa justamente combater a questão de... os dados que são usados por beneficiários do INSS. Então, um rombo gigantesco que foi criado. Esses dados são vendidos, os aposentados lá nem contrataram nenhum tipo de crédito consignado, mas tem na sua conta, depois é uma burocracia para conseguir se desvencilhar desse crédito consignado. Uma operação está sendo feita nesse sentido. Imagine em relação às bets também. Só que, claro, por isso que precisa ter investigação e por isso também que eu sou contra os beneficiários do Bolsa Família estarem realizando apostas, porque o Bolsa Família, ele tem como principal objetivo pagar as contas básicas, alimentação, água, energia, e não para ficar fazendo aposta. Ontem a gente até teve uma discussão durante a nossa reunião de pauta com o PP, que não está aqui hoje, que o RH já está de olho nele, que ele tem entregue muito atestado, inclusive. Tá jogando. Ele deve estar nos acompanhando, né? Mas ele falou assim, mas o que tem a pessoa jogar? Gente, é um dinheiro que deve ser para outra finalidade, para gasto básico, não para jogatina, para entretenimento. Mas o meu problema com isso é a gente ficar alimentando a ideia do Estado babar. Não cabe ao Estado ficar fiscalizando como adulto gasta o seu próprio dinheiro. Mas é o Estado que paga. Mas o problema é que todos nós pagamos por isso, né? A pessoa é adulta, ela precisa ser responsável pelas próprias escolhas. O que a gente perde de perspectiva é que o que leva as pessoas que estão numa situação pobre a gastarem o seu dinheiro na esperança de ganharem um dinheiro fácil numa aposta como essa. A falta de perspectiva de país, a falta de perspectiva de futuro através do trabalho. Então, é isso que a gente devia discutir e não tirar uma possibilidade a mais de quem tem menos. O que a gente precisa olhar é como a gente vive num país que quem está recebendo Bolsa Família não consegue ter perspectiva de crescer na vida e acaba tendo como única esperança recorrer a uma aposta como essa para ver se ganha algum dinheiro. E outra coisa, se a gente vai proibir também que coloque a sua fé na Mega Sena da virada? Qual é a diferença? Por que o Estado pode ter um monopólio da esperança? A diferença é que a lotérica paga impostos. Essa é a diferença. Eles arrecadam bilhões aí para a área social. A diferença é que lá se paga imposto, é tudo legalizado. São 111 bets legalizados e 4.500 que não são legalizados. Exato. Diferente do Bolsa Família, os aposentados trabalharam a vida inteira para receber um salário depois que ele se aposenta. Agora, quem recebe Bolsa Família não produz absolutamente nada. E o Estado não ensina a pescar, vai dando. Eu não acho certo você pagar, todos nós pagamos por isso, para o cara ficar jogando. Por isso que eu entrei com um projeto de lei para que essas bets sejam obrigadas a, quando chegar um CPF ou RG de uma pessoa que tem Bolsa Família, não deixar jogar. Pronto, acabou. Eu já contei aqui uma vez que eu estava na comunidade ali na Zona Sul, fazendo uma operação, cumprimento de mandado. De repente, 11 horas da manhã, sai uma senhora espreguiçando, tinha acabado de acordar, vou pegar meu dinheirinho do Bolsa Família e vou tomar minha cachaça. Eu me senti um verdadeiro idiota. Então, eu sou totalmente contra isso. Além do que, as pessoas estão se endividando, as pessoas estão quebrando, o comércio está sendo afetado, porque as pessoas estão deixando de gastar.
e o governo viu que deu um tiro no pé. A discussão tá boa, tá agitada, como eu tinha certeza que seria. Aninha, minha querida, eu já volto, eu já inicio aqui também pra gente, claro, te ouvir, mas Mota levantou o dedo aqui e a palavra é sua, Mota, complementa. Eu acho essa discussão maravilhosa, porque eu pensei muito sobre isso ontem, né? E eu vou dizer o seguinte, todo mundo aí tem razão, e eu vou explicar por quê. Eu concordo com o Mano, que é o seguinte, uma vez que você deu o dinheiro pro sujeito, né, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Ele usa em bets, ele aposta na loteria, ele toma cachaça, ele faz outras coisas que eu não vou mencionar aqui, né? É impossível você controlar, não é função do Estado ficar ali dizendo para o cara faz isso ou faz aquilo. Mas, né, o David e o Palumbo também tem razão. Esse dinheiro que o cara está recebendo é dinheiro dos meus impostos. E por que ele está recebendo esse dinheiro? Porque nós assumimos que sem esse dinheiro ele não consegue sobreviver. Esse dinheiro é para sobrevivência. Então, se ele tem todo o direito de gastar com o que ele quiser, mas nós também temos o direito de dizer, e se você não está usando para a sua sobrevivência, então o governo, o Estado, tem que cortar esse dinheiro. Está óbvio, é óbvio, que se a pessoa usa para tomar cachaça, para jogar nas bets, ela não está precisando desse dinheiro para sobreviver. Então, meu amigo, vai trabalhar, vagabundo? Deixa o imposto no nosso bolso. Mas eu acho que tem um ponto muito mais importante aí, que é de aperfeiçoamento do Bolsa Família, que é o quê? A gente deveria ter acoplado ao Bolsa Família, primeiro, do ponto de vista de quem recebe, critérios muito mais bem definidos. Porque o cadastro único, que é a plataforma que a gente usa para definir quem tem direito ou não ao Bolsa Família, está avacalhado desde a pandemia e a gente não conseguiu refinar e aperfeiçoar esse mecanismo. E, segundo lugar, é preciso ter a porta de saída, ou seja, é preciso que a gente consiga fazer com que cada beneficiário do Bolsa Família tenha um plano de emancipação individual, que ele consiga pensar como usar o seu dinheiro com educação financeira, que ele tenha capacitação profissional para parar de depender do governo. Ou seja, esse debate deveria nos levar a aperfeiçoar o Bolsa Família, para que o dinheiro seja mais bem utilizado e tenha mais retorno social, e não simplesmente usar este gasto específico como bode expiatório. Ana Beatriz Risch, minha querida Aninha, é o seguinte, olha, como muito bem colocou aqui o nosso delegado Palumbo, essa proliferação aí desregrada das casas de apostas, pelo andar da carruagem, daqui a pouco vai ter mais casas de apostas no Brasil do que apostadores. O nosso Mota acabou de dizer que uma regulamentação vai ser completamente ineficaz, para inglês ver, vai ficar só na superfície, até porque o jogo do bicho, os cassinos, estão aí para contar a história deles. Afinal de contas, na tua visão, quais regras serão necessárias ou qual movimento será necessário, seja político, seja civil, ou uma mistura dos dois, para evitar que essas casas de apostas a 1000 Brasil afora não façam do Brasil virar a casa da mãe Joana? Ana? André, sabe o que me chama a atenção? Ninguém falou sobre a necessidade de educação dos apostadores. Eu entendo, eu concordo com o Mano quando ele fala que o Estado ele não pode ser babá da população, e também concordo com os meninos quando eles dizem que uma coisa é ser babá com o seu próprio dinheiro, outra com o nosso dinheiro que a gente paga para que as pessoas tenham direito e acesso ao Bolsa Família. Mas falta, de um jeito ou de outro, uma questão de educação dessas pessoas que apostam, para entenderem o que essa aposta significa, qual é o risco que elas correm com essa aposta e criarem um pouco mais de consciência. Isso me leva a um outro ponto que ninguém comentou ainda, que é a questão da publicidade desses jogos. Desses influenciadores, a gente tem visto aí essas operações e tudo mais, mas esses influenciadores que ficam ostentando um padrão de vida que é irreal para 99% da população, e 1 ou 2 stories depois, dizem que isso tem alguma relação com o jogo que eles estão jogando. Então eles mostram a tela, ganhei, olha como é fácil, e depois estão aí de Ferrari, de Porsche. Então isso cria, ainda que inconscientemente, na visão do apostador, uma expectativa. Ele acha realmente que ele vai apostar R$200 e vai ganhar, vai conseguir o carro igual da Deolane ou igual do Gustavo Lima. E nós, conscientes, sabemos que isso não acontece. Por isso, o mais importante, independentemente da regulamentação, é educar a nossa sociedade para que elas entendam o que exatamente é um jogo, o que exatamente é uma aposta e quais os riscos que elas correm.
Nosso David de Tasso aqui. Boninha, nosso David de Tasso pediu aqui até para ir ao encontro do que você disse, um dado que vai nessa linha, não é isso, David? A Confederação Nacional do Comércio entrou até mesmo com a representação no STF para anular, então, a lei que regulamenta lá de 2023 as bets. Sim. Pediu a anulação. Então, esse caso vai ser analisado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o levantamento preliminar do CNC, né, da federação, é que, ao longo do ano, já teve uma perda de faturamento de 11% no setor. Isso representa 117 bilhões. Então, o governo, por um lado, ele está visando também arrecadar, porque a arrecadação das bets também deve gerar um valor significativo, mas, por outro, os bens de consumo, aquilo que gira a roda da economia e que é muito transparente, porque a pessoa que tem o comércio, ela precisa contribuir com os impostos, está perdendo de outro. E a gente está vendo isso assim, quais serão os impactos daqui para frente em relação ao cenário econômico também no Brasil? Gancho perfeito, até porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele anunciou que está estudando um sistema que possa impedir que as apostas sejam feitas com uso de cartão de crédito e que também pretende monitorar os CPFs que assim o façam, né? Porém, vale a pena a gente trazer aqui que menos de 3% das apostas são feitas assim e a maioria, claro, são pagas pelo Pix, que, enfim, já virou mais do que parte do nosso dia a dia. Palumbo, te convence? Ou é só um paliativo, é só um remendo? É só para fingir que está trabalhando? Eles viram a besteira que fizeram, né? Essa culpa eu não levo, eu votei contra esse projeto. Também não acredito nisso. Esse filho não é meu. Esse filho não é meu. Boa. Votei contra, indo contra a orientação do meu partido, diga-se de passagem. Mais uma vez, votei contra, sofrendo todo tipo de represália que as pessoas não têm nem ideia do que acontece. Agora, eu também não acredito nessa tese de que estão falando aí, de que estão usando usuários do Bolsa Família. Se estiver usando, é uma parte ínfima. A grande verdade é que a população, vendo esses influencers o tempo todo, fazendo propaganda, se eles jogam 100 vezes... vai filmando todas elas, aí quando ganha uma, ele coloca nas redes sociais aquela que ele ganhou. E a população acha, se aquele artista famoso ganhou, eu também consigo ganhar. E vai lá e pega todo o dinheiro que ela tem, não só de Bolsa Família, mas mesmo os assalariados, e gastam lá. E depois não consegue gastar no comércio, fazer supermercado, pagar a escola do filho, e aí fica muito complicado. Meus amigos. Inclusive, o pessoal no nosso chat aí que tá bombando, estão dizendo aí que não, são jovens aí, descompassados aí, sem referências, ali querendo um dinheiro fácil quanto antes, com essas referências, sejam desses mega influenciadores aí mostrando todo esse luxo, ostentação, essa promessa de dinheiro fácil. Mas, na verdade, os dados, pelo visto, vão de encontro com isso. Porque vale lembrar que um relatório do Banco Central, que deu o que falar, mostrou que 70% dos chefes de família que são beneficiários do Bolsa Família, esses sim são os apostadores, e enviaram 2 bilhões em Pix para as bets apenas em agosto. Apenas em agosto. 3 bi. 3 bi. Então fica aqui a correção. Time bom é assim que... Em cima do lance a gente já acerta aqui. Mas a Caixa repassou 11 bilhões em 2023. A gente tem que lembrar disso também. Através das lotéricas. Mas posso fazer um... Você que é um jornalista investigativo por excelência, David. Essa história aqui de pessoas tentando cooptar beneficiários do Bolsa Família, utilizando os cadastros deles nessas casas de apostas como possíveis laranjas. Você acha que tem aí talvez é só uma pontinha de um possível iceberg que está se formando? Sim, total. Pode ter certeza que sim. Mas essa medida também do Ministério da Fazenda, né, de só estabelecer apostas via Pix para que haja transparência. Você acredita mesmo que a pessoa que aposta e ela tem uma compulsão por apostas, ela não vai realizar a sua jogatina ali porque ela não vai conseguir usar o cartão de crédito? Hoje em dia existem milhares de fintechs que emprestam dinheiro com juros ainda mais elevados para que você possa fazer a aquisição no cartão de crédito e ela te deposita um Pix. Hoje o WhatsApp faz isso. Então, existem diferentes mecanismos para a pessoa se endividar. E vocês acreditam que limitando, não, no cartão de crédito não vai ter porque a gente controla a inadimplência? Pô, é conversinha para inglês ver, né? Mas se a gente simplesmente proíbe, isso que vai acontecer, esse dinheiro vai migrar para o jogo do bicho, vai migrar para outros tipos de jogos que sempre existiram. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Mas ninguém faz propaganda de jogo do bicho. Você não vê nenhum influencer fazendo propaganda de jogo do bicho. Mas esse dinheiro continua indo pelo ralo. O ponto essencial que a gente precisa discutir é, primeiro, sobre beneficiários do Bolsa Família. Como fazer com que eles tenham perspectiva de futuro. Sim. A gente está atacando o sintoma no lugar de atacar a causa. A gente é um país que não dá perspectiva de futuro para as pessoas. Assina embaixo, Aninha. Beleza, eu acho que ficou muito fácil
você simplesmente deitar em um ou outro benefício do Estado e não ir atrás do seu próprio sustento. Eu acho que a gente precisa criar mecanismos para que a população consiga ganhar o seu próprio dinheiro, para que ela valorize o trabalho e não simplesmente ficar acomodada, como o Palumbo comentou. Então, essa questão dos jogos, ela entra exatamente nisso, o dinheiro fácil, ganhar a vida fácil sem ter que trabalhar, e é isso que está errado. Outro dia aqui no programa a gente estava discutindo sobre a geração neném, né, que são aqueles jovens que não trabalham nem estudam. É por isso, porque eles se inspiram nesses influenciadores que mostram a vida fácil com base no joguinho que eles jogam, ou fazendo publi, ou não sei o quê. E é isso que precisa ser modificado, é isso que o Estado precisa focar e encontrar alguma solução para fazer as pessoas mais jovens, em especial, entenderem que esse não é o caminho para uma vida de sucesso.